Olá, boa noite, desbravador. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e com o seu lar. Vamos estudar neste momento a classe bíblica Acampando com o Criador, a página número 47. Hoje é o nosso último estudo, chamado Transformação de Vida. A origem da vida continua inexplicável. Vida só vem de vida. A primeira vida só pode ter origem em Deus, já que Deus é a própria plenitude da vida. Mas os anfíbios nos ensinam que é preciso mudar para sobreviver. Esse processo é chamado de metamorfose, quando o animal se prepara para uma nova vida. Então, ele sai da água para viver respirando ar puro, para viver uma nova vida. Mas é o estudo da Bíblia que pode nos transformar. É Jesus atuando com seu amor. Desde que nascemos, as pressões da vida exercem sobre nós muitas transformações. Então você nasce de novo e sai da água para viver pelo Espírito uma nova vida. Vamos virar a página. Metamorfose. Muitos animais passam por transformações corporais até chegarem à fase adulta. Na verdade, alguns mudam tanto que parecem outra espécie depois do seu novo nascimento. Todos os insetos, como a borboleta, besouros e mariposas, passam por isso. Todos os anfíbios, como sapos e salamandras, também vivem estas mudanças. Este processo é chamado de metamorfose e, além de alterar a forma, muitas vezes também muda o comportamento. Por exemplo, lagartas que comem folhas, depois da metamorfose, polinizam as flores. Elas comiam as flores antes da metamorfose. Após a metamorfose, elas passaram a cuidar das flores, polinizar as flores. Novo nascimento. Estamos no 13º estudo investigando a Bíblia e a natureza. Possivelmente você descobriu coisas novas como a lei de Deus, a sua graça e a breve volta de Jesus. Essas informações podem estar produzindo mudanças em você. E se estiverem, louvado seja Deus por isso. Isso é algo muito bom. Esta metamorfose interna chamamos de conversão. Ela é marcada por um ponto de decisão por Cristo, um novo nascimento, igual a um inseto que sai do casulo ou anfíbio que sai da água e respira ar. E agora, o que você vai decidir, desbravador? 1. Entreviste o seu conselheiro ou algum líder, pergunte o que levou a decidir por Cristo e ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou responder esta pergunta no final do estudo, tá bom? Como talvez você não esteja tendo um contato tão direto com o seu conselheiro ou com algum outro líder, se você me permitir, eu gostaria de compartilhar a minha experiência. Como foi esse meu processo de decisão e o que mudou na minha vida. Pergunta 2. O que significa o batismo? Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura vocês ignoram que todos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo disto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Olha que interessante, desbravador. A Bíblia compara o batismo com a morte. É isso mesmo que você ouviu. Batismo nada mais é do que morrer para um velho estilo de vida e iniciar uma nova vida
em um novo estilo, em novidade de vida, para que desta forma você usufrua a salvação em Jesus Cristo. Paulo, ele diz assim, isso é muito importante: como nós viveremos ainda no pecado se nós morremos para o pecado? Isso é importante de ser mencionado, desbravador. Quando nós somos batizados, nós não deixamos de ser pecadores. Existem muitas pessoas que acham que depois do batismo nós não vamos pecar nunca mais. E isso é um grande engano, porque nós ainda somos pecadores. Então, mesmo depois do batismo, infelizmente ainda cometeremos alguns pecados. Até que Jesus volte e nos transforme, ainda iremos pecar. Porém, nós decidimos morrer para o pecado. Então, com todas as nossas forças, nós temos que lutar contra ele, contra a tentação. Nós não podemos mais escolher pecar. Nós não devemos mais nos entregar ao pecado como nós fazíamos antes do batismo, como o nosso velho homem escolhia fazer. Agora nós somos uma nova criatura, nós passamos pela metamorfose de Deus. E por isso temos força para não cometer os mesmos erros. Consegue compreender? Outra coisa muito importante: quando decidimos ser batizados, nós estamos morrendo para o pecado. Tanto que muitos comparam o tanque de batismo ou o rio como uma sepultura líquida, na qual, quando a pessoa ela imerge e totalmente fica embaixo da água, ela está morrendo. Simbolicamente, é claro. Quando ela se levanta, é uma nova criatura. A velha permaneceu na sepultura líquida. A nova criatura, agora por Deus criada, tem o perdão de todos os seus pecados e pode recomeçar uma nova vida, salva pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Olha que lindo isso. Isso é muito importante. Antes éramos escravos do pecado. Todo aquele que não usufruiu dessa nova vida é escravo do pecado, mas aqueles que foram batizados foram libertos por Jesus Cristo, para ter uma nova vida com Ele, ao lado dele. Então, o que significa batismo? A palavra no grego é baptismo, que significa mergulhar, imergir. O batismo bíblico é quando a pessoa é totalmente mergulhada nas águas. Pode ser em um rio, em um tanque batismal, em uma piscina. O importante é ser totalmente imersa. Existem muitas outras formas de batismo na qual a pessoa não é totalmente imersa. Este não é o batismo bíblico. O batismo que a Bíblia ensina é o batismo por imersão, tal qual Jesus foi batizado no Jordão. Tudo bem? Então significa que você morreu para uma vida de desejo pelo pecado e ressuscita para uma novidade de vida. Olha que lindo, que profundo. Número 3. Como o batismo está relacionado ao ato de crer e à ação de Deus em nos salvar. Marcos, capítulo 16, é o último capítulo de Marcos, versículo 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Desbravador, para que você seja batizado, você precisa primeiramente crer. Você precisa conhecer as doutrinas da Bíblia, como nós temos feito, para que você tome uma decisão racional. Muitas pessoas batizam sem praticamente terem aprendido nada da Bíblia. E movidos pela emoção, decidem ser batizados, mas logo depois, infelizmente, a emoção passa e a pessoa acaba perdendo muita força do espiritual e até mesmo abandonando a fé. Através de tudo que nós aprendemos, nós podemos tomar uma decisão para a vida inteira, porque nós sabemos dos nossos compromissos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é muito importante. Isso nos ajuda a crer. Eu vou ser batizado para começar uma nova vida com Jesus, porque eu acredito, com base na Bíblia e tudo que ela ensina, que muito em breve ele vai voltar. Porque eu acredito que ele morreu na cruz para me salvar. Porque eu acredito que graças a ele e da sua graça, eu vou viver a eternidade num paraíso celestial.
num paraíso que fará com que a terra se torne novamente perfeita e maravilhosa. Porque eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque eu vou ter um compromisso com eles. Então a crença, a fé vem com base em todo esse conhecimento que nós temos e tem que nos levar ao batismo. Quem crer e for batizado, não basta eu crer e não querer o batismo. Eu tenho que crer e ser batizado. Não basta eu querer ser batizado e não crer. Crer e ser batizado para ser salvo. Entendeu? Só aqueles que creem e são batizados serão salvos. Isso se tiverem a oportunidade do batismo. Se, por exemplo, eu acreditei hoje e eu decidi hoje que eu vou entregar a vida a Jesus através do batismo. Só que amanhã eu acabo morrendo. Isso quer dizer que eu me perdi porque eu não fui batizado? Claro que não, você foi salvo. Eu fui salvo. Porque eu acreditei e eu queria ser batizado. Forças maiores me impediram, no caso a morte. Mas eu decidi antes disso. Agora, eu quero ser batizado, mas sempre fico falando que quero e nunca realizo. Eu falo que eu acredito, mas isso nunca se transforma no batismo. Então alguma coisa está errada. Tudo bem? O batismo é um símbolo dos que creem e são salvos. 4. Usando o nosso jogo, estude a parábola do filho pródigo em Lucas 15, 11 a 31 e demonstre sua compreensão sobre como Deus salva as pessoas cumprindo o requisito pesquisador 2.4d. A parábola do filho pródigo ela é muito bonita porque ela nos mostra que o pai, no caso Deus, aceita todos aqueles filhos que decidem se afastar dele. Nós todos somos filhos pródigos de Deus. Todos nós ofendemos a Deus e nos afastamos dele, achando que as coisas do mundo são melhores, em algum determinado momento, em maior ou menor escala. Mas então vemos que não são, e quando voltamos, nós encontramos Deus de braços abertos, felizes porque voltamos. Ele nos perdoa, Ele nos restitui tudo que havíamos perdido, Ele nos limpa, nos purifica. Esse Deus a quem servimos e que quer nos salvar é maravilhoso, desbravador e totalmente perfeito. O que estes 3 estudos mudaram em você? Essa é uma pergunta que apenas você pode responder. Mas quando eu aprendi o que você está aprendendo, mudaram todo o meu viver, como eu vou falar no final do estudo, tudo bem? 6. Como cada desbravador da sua unidade pode ajudar a salvar mais pessoas. Olha que importante, o próprio batismo desbravador é um ato público na qual a pessoa está demonstrando para todas as demais que estão ali que ela decidiu morrer para o pecado e ter uma nova vida em Jesus. E muitos batismos geram batismos. Pessoas que talvez estavam indecisas em ver alguém batizando decidem ser batizadas também. Desbravador, o batismo é uma coisa muito profunda. Muito profunda. E quando eu conheci estas verdades bíblicas, tais quais você está conhecendo agora, eu tive que tomar uma decisão. Ou abandonar o estilo de vida errado que eu tinha e ter um novo estilo de vida com Deus, ou continuar nele, mas perder a minha salvação. E louvado seja Deus porque eu tomei a melhor decisão, que foi entregar a minha vida a Jesus Cristo. Muita coisa mudou, não vou mentir. Eu abandonei muitos hábitos, eu me afastei de muitos amigos, mas sou imensamente mais feliz por estar perto de Jesus. Jesus me salvou tantas vezes das próprias loucuras que eu cometia. Jesus me ajudou em tantos momentos quando ninguém mais podia. Jesus esteve sempre ao meu lado. Jesus quem me abençoava, me dando o que vestir, o que comer, o emprego que tenho, o carro que dirijo, a linda noiva que possuo, que escolheu ser minha companheira também. Então, toda a minha vida eu devo a Ele. E por conta disso, a melhor decisão que eu tomei foi ter passado pelas águas do batismo. Eu tive o perdão de todos os meus pecados. E depois disso, eu fui infinitamente mais feliz e não me arrependo um único dia dessa decisão. Não é fácil, porque você tem que lutar contra você mesmo, já que dentro de você, você mesmo quer muitas coisas erradas e que não deve. Porém, Deus lhe dá força todos os dias.
E eu hoje tenho paz, porque eu sei que se eu morrer, eu sei que quando Jesus voltar, eu estarei salvo pelo precioso sangue dele. Eu realmente quero que você sinta isso também, que você tenha essa certeza, que você tenha essa alegria que provém unicamente do céu. E é por isso que eu gostaria de saber se você deseja ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, não hoje, obviamente, mas se prepare para isso. E se você já é batizado, que hoje você possa reafirmar os preceitos, os votos que um dia você fez diante de Deus, diante da igreja, diante de todo o céu. Que Deus possa abençoar imensamente a sua vida, desbravador. Me permita orar com você pela última vez. Vamos orar? Oremos. Nosso querido e amado Deus, te louvamos e te agradecemos por todos esses estudos que tivemos. A pandemia não pôde nos atrapalhar. E graças ao Senhor, mesmo à distância, conseguimos estudar a Tua Palavra. 13 estudos se passaram. E por mais que tenhamos ensinado, de forma até mesmo superficial, imploramos que estes estudos sejam suficientes para que cada desbravador veja como a Sua Palavra é absoluta. Veja como o Senhor os ama incondicionalmente e que eles possam decidir entregarem a vida ao Senhor. Porque não basta crer, não basta ver que a Tua Palavra está correta. É necessário tomar a decisão do batismo. Abençoe, Senhor, e os ajude, mediante o poder do Teu Espírito Santo, a decidir e entregar a vida do Senhor, começarem uma nova vida em Cristo Jesus e abandonarem os pecados de a velha criatura. Ajude-os a passarem por este processo de metamorfose, Senhor, e a conquistarem a vida eterna mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.